Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um assunto que eu adoro, que são pincéis. Eu adoro pincéis, até porque são o meu instrumento de trabalho, não é? As minhas mãos e os pincéis são aquilo que fazem com que uma maquilhagem fique perfeita. E hoje trago-vos um tema muito interessante, que é como lavar os pincéis, como higienizar os pincéis, como tratar dos pincéis, como cuidar dos pincéis. Quem me segue na minha página sabe a paixão que eu tenho por pincéis. E estou sempre a querer comprar novos pincéis e ter aquele pincel, mas o problema é quando eu tenho que os lavar. Porque essa parte é muito dolorosa. E eu sou muito picuinhas no que trata a limpeza dos pincéis, por isso eu faço uma limpeza a fundo, sempre entre clientes, ou seja, custa. Os pincéis podem ser lavados de várias formas. Eu lavo os meus pincéis com sabão, simples assim. Os pincéis devem ser lavados semanalmente, ou então de 15 em 15 dias, dependendo do uso que nós lhes damos. No entanto, como os pincéis estão normalmente guardados em cima de uma secretária e apanham pó, isso também contamina os pincéis, portanto é necessário limpá-los o mais rápido possível. Quando estamos a lavar os pincéis, nós nunca devemos colocar a água para cima, ou seja, não devemos lavar o pincel na forma vertical. Quando lavamos os pincéis, não os devemos esmagar assim, nunca. Devemos lavá-los assim e não assim. Até me dói. Lavar os pincéis sempre com a água a correr e com o sabão é errado. Lavar os pincéis com sabão e alternar entre água e sabão é correto. Depois de lavar os pincéis, nós não os devemos guardar assim e esperar que eles sequem. Nós devemos colocá-los assim para que eles sequem. Neste vídeo vou fazer uma demonstração de como eu faço a limpeza dos pincéis de 4 tipos, ou seja, de cerdas sintéticas usados para produtos cremosos ou líquidos, neste caso base, de cerdas naturais usados para pó, de cerdas sintéticas e este angular usados para produtos cremosos e que ressecam, como é o caso do eyeliner em gel, e ainda para produtos cremosos barra muito gordurosos, os batons. Também vou mostrar como é que eu faço a limpeza deste pincel, mas mais pequenino, e este. Eu vou explicar como é que eu lavo estes bebés. Para começar, vamos precisar de uma casa de banho, um lavatório e pincéis sujos. Um sabão de glicerina, Fairy ou qualquer outro detergente desengordurante e uma máscara de cabelo hidratante. Vamos começar por este pompom lindo e vamos começar pela dica número 1, com água quente, nunca com água fria, sim. Molhamos o pincel sempre com o cabo para cima e com as cerdas para baixo. Com o sabão de glicerina vamos limpar o nosso pincel. Como vocês podem ver pelo espelho, eu estou simplesmente a pincelar o sabão, eu não estou a esmagar o pincel contra o sabão. Isto vai fazer com que o sabão seja impregnado nas cerdas do pincel e que assim seja muito mais fácil de retirar toda a sujidade do interior do pincel. É muito importante não misturar a água nesta fase, é apenas importante massajar o pincel e retirar toda a sujidade. Agora sim, passamos o pincel por água e tiramos todo o excesso de espuma que ele tem. Voltamos a passar pelo sabão e a passar por água. E é importante que ao espremer o pincel saia apenas água. Eu gosto de abanar os pincéis no final para retirar todo o excesso de água. E passar nas mãos, entre os dedos, para que retire toda a água que está impregnada. Eu gosto de utilizar no final uma toalha bem felpudinha, com bastantes pelinhos, para massajar o pincel nela. Isto vai tirar o excesso de água e fazer com que o pincel ganhe a sua forma natural. Mas atenção, é pincelar com o pincel a toalha e não esmagar o pincel contra a toalha. E assim é o resultado final da limpeza do pincel. Agora vamos passar ao pincel de base. Como podem ver, ele está muito sujo.
Vamos começar também por molhá-lo, sempre com o cabo para cima e as cerdas para baixo. Vamos com o ferro colocar um bocadinho no pincel e vamos massajar contra a mão. Este produto, como é desengordurante, vai tirar toda a gordura do pincel. É importante não misturarmos água nesta fase mais uma vez. É importante massajarmos o pincel e impregnarmos o pincel com o sabão, com o detergente neste caso. Agora sim, vamos passar o pincel por água e tirar todo o excesso de sabão e de sujidade que o pincel possa ter. Como podem ver, ainda há restos de sabão e sujidade. Vamos então colocar mais um bocadinho de detergente e massajar. Viram a base a sair? Para quem não tem utensílios próprios para a lavagem de pincéis, como luvas próprias para o caso, usa apenas as mãos e toda a rugosidade que nelas existe, ou seja, entre os nossos dedos, as unhas, tudo pode ajudar. Vamos colocar mais um bocadinho de detergente e voltar a limpar em profundidade. As pontas dos dedos e as unhas podem ajudar a que o pincel fique muito mais limpo internamente. Eu sou demasiado picuinhas no que toca à limpeza dos pincéis e, portanto, eu massajo e tiro o excesso de espuma até eu ter a certeza que não sai nada. Passamos por água abundante e massajamos o pincel com os dedos na parte inferior para que saia tudo. Como veem, isto é um processo demorado, mas que vale a pena para termos os pincéis absolutamente limpos. Quando espremermos as cerdas do pincel e apenas sair água, o nosso pincel está limpo. Agora, novamente, como para o primeiro pincel, passamos numa toalha bem fofa. Eu não gosto de deixar os pincéis a secar impregnados em água, porque senão seria a mesma coisa que lavar o cabelo e não o enxugar no final. Vamos agora ao pincel de lábios, ou seja, que foi utilizado para aplicar batom. Este produto é bastante gorduroso e por isso vamos usar Fairy. Bolinhas, bolinhas, bolinhas everywhere, bolinhas, bolinhas! Adoro quando isto acontece, vocês não? Deixem-me nos comentários se vocês também adoram quando isto acontece. Passamos o pincel com um detergente na palma da mão e tiramos o excesso com as pontas dos dedos. Passamos por água. Os pincéis mais pequenos demoram obviamente menos tempo a serem limpos, mas eu gosto de me certificar de que o pincel está limpo e faço sempre 2 lavagens. O relevo das nossas unhas pode ser perfeito para a limpeza deste tipo de pincéis. Passamos por água e tiramos todo o excesso de espuma, até que tenhamos a certeza de que ele está limpo. Limpinho. Utilizamos a mesma técnica de secagem para este pincel, mas de uma forma mais suave, visto que é um pincel muito pequenino e delicado. Passamos agora então à limpeza deste pincel de cerdas naturais, mas mais pequenino. Eu poderia passar à frente e fazer uma demonstração mais rápida, mas quis mesmo que vocês percebessem a duração da limpeza dos pincéis.
Com movimentos circulares, eu uso a palma da mão para segurar no sabonete de um lado e para massajar o pincel do outro. Passar por água e tirar toda a sujidade. Tanto para pincéis de cerdas naturais como de cerdas sintéticas que são usados para produtos em pó, eu lavo com sabão de glicerina. Todos os outros que são para produtos mais gordurosos ou líquidos, eu uso o Fairy ou algum outro desengordurante. Os pincéis de cerdas naturais, ao longo do tempo, vão ficando ásperos, ou seja, é necessário que de vez em quando, muito de vez em quando, utilizemos um bocadinho de máscara para os hidratar. Como viram, eu vou usar máscara neste, mas não utilizei no primeiro porque não estava a precisar. Deixamos atuar a máscara no pincel durante no máximo 10 minutos e depois retiramos com muita água. Ao retirar a máscara do pincel, temos de ter em atenção que os nossos dedos, nem o pincel, podem ficar macios extremamente, ou seja, nós temos mesmo que tirar todo o produto do pincel. Com movimentos circulares, secamos o pincel o mais possível na toalha. E depois temos o nosso pincel limpinho e pronto para secar. Passamos agora este pincel, que é duplo, mas vou-vos apenas demonstrar como é que eu lavo a parte do eyeliner. O outro lado do pincel lavo da mesma forma que lavei o anterior. Colocamos Fairy na palma da mão. Vejam a sujidade que sai. Passamos por água. Este pincel não estava extremamente sujo, por isso foi fácil. Passamos na toalha e enxugamos. Para terminar, vou-vos mostrar como faço a limpeza deste pincel, que é de corretor de olheiras. E como este produto é um produto muito cremoso, muito líquido e muito gorduroso, vamos utilizar Fairy novamente. Em movimentos circulares na palma da mão, retiramos toda a sujidade. É muito importante que nós percamos algum tempo a limpar o pincel em profundidade sem o passar por água. Se estivermos constantemente com o pincel debaixo de água, o produto, ou seja, o detergente, não vai impregnar nas cerdas do pincel. Repetimos o processo e passamos por água novamente. As pontas dos dedos ajudam a limpar bem por dentro. E vamos repetir o processo novamente. Agora passamos na toalha e limpamos o melhor possível. Como se trata de um pincel muito denso, eu gosto de fazer isto no final, que é fazer o teste. E isto está mal. O que quer dizer que quando um pincel é demasiado denso como este, é normal que a espuma fique entranhada dentro do pincel. E normalmente nós não nos apercebemos desse facto. Agora sim, só sai água, por isso está limpo. Voltamos a passar na toalha, muito rapidamente. E voltamos a fazer o teste. E agora sim, não sai absolutamente nada. Limpinho, 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 limpinho. Depois deste, lavei um a um os pincéis que vocês estão a ver e, portanto, eles vão desaparecendo. Para finalizar, eu gosto de deixar os pincéis a secar na horizontal de um dia para o outro e de forma a que as cerdas fiquem ao ar. Isto vai fazer com que o ar circule à volta das cerdas e elas sequem muito mais rapidamente. Por fim, pulverizo com álcool todos os pincéis e estão prontos.
Este foi o vídeo, espero muito que vocês gostem e que limpem os vossos pincéis, por favor, meninas. Isto é muito importante, ok? Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Deixem-me um like se gostaram, deixem-me um comentário também e subscrevam o canal. Isto é muito importante para vocês receberem notificações no YouTube, mesmo nos vossos celulares. Vocês estão no telemóvel, recebem notificação. Sara Ferreira colocou um vídeo novo para você ver e você... vou ver! Espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!